Acontecimentos macabros vão desde relatos sobrenaturais a situações de extremo perigo. Essas experiências não estão imunes a locais isolados. Na verdade, elas podem acontecer bem no meio da cidade, quando você está dentro da sua rotina. Conheça agora 5 histórias assustadoras que ocorreram em drive-thrus de lanchonetes mundialmente conhecidas. Pedimos o seu like e sua inscrição no canal. Pegue o seu fone de ouvido e tire as suas próprias conclusões. Assombração do drive-thru. Maiara, São Caetano do Sul, São Paulo. Eu trabalhei no McDonald's da minha cidade local por cerca de 4 meses. Sim, não durou muito, pois essa experiência não me fez querer ficar por ter sido a coisa mais assustadora que já me aconteceu. O Mac que eu trabalhava era 24 horas e eu entrei no plantão noturno. Eu ganhava mais e a equipe era bem bacana. Além de que o Mac tem um plano de carreira bem legal, que se você cumprir tudo certinho, você vai subindo e pode chegar à gerência em 2 anos. À noite é mais fácil bater as metas, devido ao movimento intenso no início da noite e à falta dele na madrugada, a gente fica mais concentrado e trabalha com mais foco. Eu estava empolgada, não tinha ideia do que me aguardava. Bem, em mais um dia de trabalho, eu cheguei por volta das 8 da noite e a lanchonete estava lotada. Eu bati o ponto e comecei a atender a montanha de clientes. Por volta das 10h30 da noite, os clientes tinham diminuído e o prédio estava quase vazio. Na madrugada ficaríamos apenas eu e o Wellington, o gerente, pois o outro rapaz estava de atestado. O Wellington estava ocupado conferindo as gavetas ou algo assim, enquanto eu cuidava do drive-thru, do balcão frontal e da grelha. Eu estava muito nervosa, porque se muitas pessoas resolvessem a chegar ali no mesmo tempo, eu estaria ferrada. O meu tempo no drive-thru seria horrível. Então, em vez de permanecer relaxada como era de costume, acabei tão concentrada que meu coração batia forte a noite inteira, em estado de alerta por estarmos em menor número aquele dia. De qualquer maneira, nessa lanchonete, não sei se é o mesmo para todos os McDonald's, os nossos fones de ouvido tocam sempre que alguém entra no drive-thru. É um som de campainha pixelado que fica muito irritante muito rápido. Então, naturalmente, eu corri para a parte do microfone interno e cumprimentei o cliente. Olá, bem-vindo ao McDonald's, como posso ajudá-lo hoje? Eu nunca entendi muito bem como era o sistema que nos avisava se um carro passava, mas o microfone estava ligado e pronto para pegar a voz do cliente enquanto ele fazia o pedido. No entanto, tudo que eu ouvi foi ruído. Ninguém atendeu, ninguém falou. Eu nem mesmo ouvi o ronco de um motor em marcha lenta. Era como se não houvesse ninguém do outro lado. Isso não era muito estranho. Isso aconteceu algumas vezes desde que eu comecei. O aparelho pode ser acionado apenas por alguém dirigindo ao redor do prédio ou uma pessoa passando por ele. Com certeza precisava ser consertado. Eu pensei, né? Mas aquele apito no meu fone de ouvido continuava indicando que tinha alguém ali. E eu olhei então pela janelinha. Não tinha ninguém. Então devia ser um defeito. Depois de cerca de 3 minutos de estática pura, o microfone desligou. Eu pensei que deveria ser mau contato de fio, sei lá, eu não entendo muito bem dessas coisas. Só que menos de 1 minuto depois, ele ligou novamente. Aquele sino infernal começou a tocar no meu ouvido. Eu revirei os olhos e repeti minha saudação. Olá, bem-vindo ao McDonald's, como posso ajudá-lo? E de novo, ninguém respondeu. O microfone ficou ligado por mais tempo dessa vez e eu olhei pela janela e não tinha ninguém. No entanto, eu juro que em um momento eu pude ouvir uma respiração pesada. Eu comecei a ficar assustado. Naquele momento eu estava bastante certa de que alguém estava lá fora tentando me assustar. Então eu tentei me distrair e comecei a esfregar os balcões e verificar se algo precisava ser reabastecido. Mas tudo estava bem, então eu só precisava me manter ocupada. Quando o sino no meu ouvido tocou pela 3ª vez, eu pulei de susto. Mas antes que eu pudesse dizer minha saudação, eu ouvi um grito mais alto e aterrorizante. No momento em que eu ouvi esse grito, eu tirei o fone de ouvido e me afastei dele. O que era aquilo? Tremendo, eu coloquei meu fone de volta. Eu estava irritada e aterrorizada ao mesmo tempo. E aí eu tive coragem e olhei pela janela novamente. De novo, não tinha ninguém lá. Eu fui até o Wellington e contei o que estava acontecendo.
O Wellington andava armado. Ali ele já tinha sido assaltado algumas vezes, então ele resolveu se proteger. Só a gente da equipe que sabia disso. E ele foi lá fora conferir e não achou ninguém. Ele me disse que devia ter alguém brincando com a gente, ou então ser defeito mesmo, estática, essas coisas. E ele voltou ao trabalho e eu ao meu. Mas ainda assim, de algum modo, o estático do meu fone de ouvido nunca desapareceu. O microfone ainda estava ligado. O que quer que tenha feito o drive-thru ser ativado ainda estava lá. E eu olhei novamente pela janela e não tinha ninguém no microfone. Então eu ouvi: "Eu vejo você." Uma voz sussurrando lentamente vindo do microfone. Eu fechei a janelinha no susto. Eu tava olhando pro microfone, ninguém tava lá, ninguém podia ter feito aquele som, não havia ninguém que poderia ter dito aquelas palavras pra mim. Eu tirei os fones um pouco, eu tava com muito medo, pensando que aquilo era loucura da minha cabeça. E aí eu abri a janelinha do drive-thru e fiquei ali olhando. Se chegasse cliente eu veria, e se fosse alguém nos assustando eu também veria. Foi aí que a janelinha, que só tem uma pega de abrir e fechar por dentro, foi fechada repentinamente sozinha, bem na minha frente. Eu vi aquilo se movimentando rápido e sozinho. Eu dei um pulo e pensei que eu fosse desmaiar de medo. Eu saí lá de dentro, correndo, e pedi para o Wellington ficar no meu lugar e que eu queria ficar no balcão. Naquele momento, 2 clientes entraram e eu fui atendê-los, meio que obrigando ele a ir lá para trás no drive-thru. Eu pedi demissão alguns dias depois e, sinceramente, hoje quando eu quero comer um Mac, eu vou em qualquer lugar, menos lá. Drive-thru fantasma. Joelson, Rio de Janeiro. Sou Joelson, nascido e criado no Rio. O que eu vou contar aqui aconteceu há mais ou menos uns 35 anos atrás. Alguns locais aqui eram literalmente mato, não havia nada, só umas construções se iniciando mesmo. Tinha acabado de inaugurar o primeiro drive-thru da Zona Sul, em Copacabana, uma novidade. Todo mundo queria saber como funcionava esse negócio de fazer o pedido do carro e tal. E eu, todo garotão, filhinho de papai na época, não podia perder, claro. Fui lá umas 2 vezes com a gatinha que estava na época, e a vida seguia normalmente. Aí, meu chapa, eu estava voltando de uma festinha na casa de um parceiro meu. Era uma sexta-feira, por volta da meia-noite mais ou menos. Tinha saído cedo da festa, nem lembro porquê. Eu estava passando pela região do Leblon, quando vi um letreiro que parecia muito com o tal drive-thru que eu tinha ido uns dias antes. Pensei, beleza, fez tanto sucesso que já abriram outro. Vou lá comprar um sanduíche e depois eu vou para casa. Mas cara, eu passava em frente e não achava a entrada. Eu dava volta e volta na rua e não via a entrada pro raio do drive-thru. Apenas a loja e letreiro luminoso no meio do nada, que era aquilo antigamente, e nenhuma entrada. Lá pela 4ª volta eu parei o carro e fiquei olhando as luzes acesas lá dentro, mas não tinha ninguém, nem funcionário nem cliente. Eu pensei em estacionar por ali mesmo e ir no balcão fazer o pedido, mas o fato de não ter ninguém me gerou uma estranheza, sabe? Eu desisti, dei partida no carro e segui para casa. No dia seguinte acordei tarde, mas com aquilo ainda na cabeça. Eu peguei o carro e fui lá ver onde era a entrada daquele negócio estranho. Quando eu cheguei no lugar, não tinha nada, cara. Nenhuma construção, nenhum fast food, nada. Só os esqueletos dos prédios que estavam começando a construir ao redor. É estranho, eu sei. Mas por mais que eu tivesse tomado uma naquela noite, eu não estava alterado a ponto de ter uma alucinação tão medonha. Eu não sei explicar. Eu acho que eu tive uma visão do futuro ou passei por um drive-thru fantasma. Só sei que foi real e penso nisso até hoje. Cuidado com banheiros públicos. Carol, Lisboa, Portugal. Meu nome é Carol e eu vivo em Portugal há quase 8 anos e o que aconteceu comigo foi há 5 anos atrás, em 2018. Eu e mais 2 amigas estávamos indo de carro para Madrid, na Espanha. Uma viagem tranquila, cerca de 6 horas e meia de carro, andando devagar. Era a primeira vez que eu fazia esse trajeto e não sabia muito bem onde parar caso precisasse. Como uma das meninas já tinha feito essa viagem, eu nem pensei em olhar na internet dicas dos melhores locais para parar. Simplesmente entramos no carro e fomos. Algo que não é muito divulgado aí no Brasil, mas é muito real por aqui, é o fato de que Portugal é uma rota de tráfego humano, justamente por ser simples de brasileiro entrar e fazer fronteira por terra com a Espanha e depois outros países da Europa. Mas é claro que eu nem estava pensando em nada disso naquele dia. Na época eu estava tomando um chá detox para emagrecer
Ele fazia com que eu sentisse vontade de fazer xixi muitas vezes ao dia. Chegando na fronteira com a Espanha, ainda na estrada, antes de entrar à cidade que faz a divisa, eu estava muito apertada para ir ao banheiro e precisava parar naquele momento. Foi quando eu vi um McDonald's bem perto da entrada da cidade e eu não pensei duas vezes. Eu parei o carro e saí correndo antes que eu fizesse xixi em mim mesma. Só levou um segundo para localizar os banheiros. Eu abri a primeira cabine e entrei. O banheiro parecia vazio. Eu não reparei se o lugar estava cheio, mas depois eu vi que não. Era meio de semana, sem feriado. Então o lugar estava com pouco movimento. Quando eu estava terminando minhas necessidades, ouvi alguém entrando no banheiro. Eu até pensei que seria uma das meninas que estava comigo. Porém, a pessoa parou em frente à minha cabine. Era possível ver pela gretinha da porta da cabine alguém parado de frente para mim, como se estivesse esperando. Eu achei estranho, pois as outras cabines estavam vazias. E aí eu falei alto: "Está ocupada, as outras estão vazias." A resposta foi um silêncio, e a pessoa continuou parada ali. Eu esperei alguns segundos para ver o que ia acontecer e resolvi olhar pela gretinha e ver quem era. Quando eu olhei, para minha surpresa, era um homem, e ele segurava um pano em uma das mãos. Na hora eu lembrei de todas as notícias de tráfego humano que tinha lido. Eu me apavorei. Eu tinha deixado a minha bolsa no carro com meu celular. Então como que eu ia avisar as meninas se precisava de ajuda? E se os funcionários dali estivessem todos envolvidos em algum esquema sombrio? Sei lá, passou tudo pela minha cabeça. Eu fiquei olhando pela gretinha e de repente os olhos dele se encontraram com os meus. Ele sabia que eu tinha visto. Foi quando ele disse em inglês com um sotaque meio britânico para os meus ouvidos: "Quietinha, gatinha. Calada e tudo vai ficar bem." Eu não pensei duas vezes e eu comecei a gritar apavorada por socorro. Eu acredito que ele não esperava por isso, então ele saiu correndo do banheiro. Os funcionários vieram e minhas amigas também. Elas estavam na lanchonete e ouviram os meus gritos. Eu só sabia chorar de medo. Depois de alguns minutos, eu contei o que tinha acontecido. O gerente do lugar chamou a polícia e fizemos um boletim de ocorrência. Eu não sei o que seria de mim se eu tivesse ficado calado. Acho que eu não estaria aqui hoje para contar essa história. Assalto. Daniel, São Paulo. Essa é uma daquelas coisas que provavelmente a gente supõe que nunca vai acontecer. Porém, eu moro em São Paulo e meio que a gente já vive em alerta para isso. Isso aconteceu em 2016, quando eu morava em Santo André, região metropolitana da Grande São Paulo. Havia um Burger King que eu frequentava muito. Meu vale alimentação era aceito e eu aproveitava. O dia do acontecido foi em uma terça-feira e eu me lembro de tudo claramente até hoje. Eu precisei passar em uma loja antes de ir almoçar no BK. E quando cheguei lá, estava lotado. Normalmente eu já estava indo embora esse horário, pois faltavam apenas 20 minutos para o meu horário de almoço terminar. Eu nunca tinha chegado atrasado no serviço antes. Nunca tinha faltado, então eu pensei: que se dane, se eu me atrasar um pouco só hoje não vai fazer diferença. Então eu entrei na fila e aguardei ser atendido. Enquanto eu estava esperando, eu senti algo cutucar minha parte inferior das costas. Antes que eu pudesse me virar, ouvi alguém sussurrar um pouco perto demais do meu ouvido: "Não faça nada." Meu coração congelou na hora e eu pensei: logo hoje que eu comprei o tênis que eu queria tanto. A voz continuou enquanto eu tentava não entrar em pânico: "Vou pegar sua carteira e tudo vai ficar bem se você apenas não se mover e não disser uma palavra." Então eu fiquei em silêncio, mas honestamente eu estava apavorado. Talvez fosse um garoto com a faca de manteiga tentando se aproveitar de mim. Ou talvez fosse um cara com uma arma de fogo. Não tinha como eu ter certeza de nada e eu não estava pronto para morrer numa terça-feira na fila de um fast food. "Onde está?" Eu ouvi ele me perguntando. O homem parecia irritado. Foi então que eu percebi que deveria ter deixado a minha carteira no trabalho e saído apenas com o meu cartão de crédito e vale-refeição, como sempre fazia. Ele perguntou de novo: "Cadê a carteira?" Eu falei: "Eu deixei no trabalho, eu tenho apenas esse tênis que eu tô segurando e meu vale-alimentação." O cara então respondeu: "Vamos dar uma voltinha então." Eu gelei, meu amigo, eu pensei em 1000 coisas que eu prefiro nem contar aqui. Eu estava rodeado de pessoas e ao mesmo tempo exposto a um perigo tão grande. Nunca me senti tão vulnerável. Nesse momento eu ouvi uma voz feminina gritar atrás de nós: "Cuidado, Enzo!" Então houve um estalo forte, como se algo tivesse caído no chão.
E isso me fez virar automaticamente. Um menino de uns 10 anos caiu com um copo de refrigerante cheio bem em cima do meu assaltante, fazendo a arma dele cair no chão e disparar. Todo mundo começou a gritar e se jogar no chão. O cara fugiu. Ninguém ficou ferido, graças a Deus. Gosto de pensar que o cara tenha sido preso e pego em algum delito. Isso acalma minha ansiedade e medo de poder passar por algo assim de novo. Minha assustadora experiência em um drive-thru. Marco, São Luís, Maranhão. Essa experiência é curta, mas é aterrorizante e ocorreu por volta de setembro de 2013. Eu e alguns amigos estávamos fazendo uma noitada na minha casa e por volta da 1 da manhã todos nós estávamos com fome. Decidimos pegar minha van e dirigir até um McDonald's que ficava a cerca de 2 km de distância. Estava chovendo muito naquela noite, então as ruas estavam vazias. O ar-condicionado da van não funcionava há meses, então eu normalmente dirigia com as janelas abertas. Chegamos num lugar e percebi que não havia ninguém no estacionamento e nenhum carro na espera do drive-thru. E eu lembro de pensar que isso era muito bom, porque eu só ia pedir minha comida e pegar ela e voltar para casa bem rápido. É importante notar, no entanto, que nesse McDonald's em particular, haviam várias árvores à direita e a lanchonete ficava à esquerda, enquanto você passava pelo drive-thru. E atrás da fileira de árvores ficava uma farmácia. Paramos em frente ao cardápio e esperamos ser cumprimentados para fazer o pedido. E esperamos. Aí eu disse, oi, boa noite, tentando chamar a atenção de alguém, mas ninguém respondeu. Os caras estavam me dizendo para avançar e ver se eles estavam na janela da frente onde entregam os pedidos. Um deles disse que apesar do letreiro de 24 horas, eles poderiam estar fechados para algum reparo ou algo assim. Eu duvidava disso, eu já tinha ido ali algumas vezes de madrugada. Se fosse o caso, eles teriam colocado algum aviso. Justo quando decidi ir em frente e avançar para a janela, um dos meus amigos disse: Uau, para! Eu coloquei meu pé de volta no freio e me virei para ele. Você ouviu isso? Tem algo rosnando ali. Eu pensei que ele estava brincando, até me virar para onde ele estava olhando. E eu vi olhos amarelados, brilhantes ao lado de uma árvore, a cerca de 5 metros de distância da van. Eu mal conseguia distinguir um rosnado baixo e constante. Assumi que era apenas um cachorro, então eu fechei as janelas daquele lado para que ele não tentasse entrar ou pular. Continuei a avançar quando de repente a coisa que estava atrás das árvores correu para fora da escuridão e ficou ao lado da van. Eu só tive uma breve visão, mas eu tinha certeza de que aquilo não era um cachorro. Era mais do tamanho de uma mula adulta, só que magro e ossudo. Sua pele era verde e marrom com pelos espalhados por todo o corpo. Mantive o pé no freio e fechei o resto das janelas, imediatamente. Sério, eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Podia ser alguém tentando pregar uma peça em nós, podia ser alguém que decidiu gravar uma pegadinha no escuro e num dia chuvoso, eu não sei. Podia ser qualquer coisa. Todos esperamos apavorados. Eu continuei olhando pelas janelas para tentar encontrar aquele bicho, mas ele se emaranhou no meio das árvores de novo. Ficamos olhando entre as árvores para ver se o bicho tinha ido embora. Foi aí que me dei conta. Onde estava a farmácia que ficava logo depois das árvores? Mesmo com as árvores, era possível ver os letreiros, não só da farmácia, mas das outras lojas da rua. E não tinha nada. Aí eu falei, cadê a farmácia? Cadê as lojas? E um dos caras gritou, olha, apontando para a lanchonete. Quando eu olhei de volta, ela estava com as luzes apagadas e com a aparência velha. Cara, isso é uma maluquice. Do nada, era como se aquele Mac tivesse sido abandonado e estava ali parado no tempo há uns 10 anos. Eu acelerei, velho. Eu saí de lá correndo. Fomos a uma pizzaria uns 15 quilômetros dali e depois para casa. No dia seguinte, claro que eu fui até lá, estava tudo normal. Eu liguei para os caras e todo mundo se lembrava das mesmas coisas. A gente chegou a uma conclusão. Ou a gente entrou em um portal dimensional para outro local no espaço e tempo, ou então nós ficamos muito doidos aquela noite, pois todos nós tivemos as mesmas lembranças. Obrigado por ter ficado até aqui. Comente qual foi a experiência mais estranha que você já passou em um drive-thru por aí, ou deixe registrado a sua opinião sobre esses relatos. Quer nos enviar sua história?
nos mande uma mensagem inbox lá no Instagram, @oordinário.selvagem. Clique no like e considere se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Até a próxima.